Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a Prio, a antiga PetroRio, uma micropetroleira. Então, você sabe quais são os aspectos econômico-financeiros relevantes dessa empresa? Qual é a sua situação econômico-financeira? Será que compensa investir? E se nós formos comparar Prio com Petrobras, qual será que vale a pena? Qual é a minha opinião? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para não esquecer e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, é importante eu mostrar para vocês, ensinar para vocês o que é Prio, ok? E a Prio é uma das maiores empresas de exploração de petróleo do Brasil. É a antiga PetroRio, que foi fundada lá pelos idos de 2008. E ela começou comprando, campos de exploração de petróleo e gás da Petrobras, ok? E aí, mas por quê? Porque esses campos, são o que a gente chama de campos maduros. São campos de exploração de petróleo com a produção decrescente. O que a Prio faz? Ela entra nesses campos, ela compra, ela mexe na gestão do campo, faz uma revitalização, entra com engenharia, ela aumenta a eficiência produtiva, ela diminui custos, ela estende a vida útil do campo de produção, e isso é muito bom porque melhora a performance no geral. Essa estratégia ela é extremamente lucrativa. Nós vamos ver que a Prio é uma empresa que tem lucro legal, tem margem legal, ok? Ela tem outros probleminhas, eu vou falar daqui a pouquinho. Hoje a Prio fatura algo em torno de 100 mil barris de petróleo dia. Ela fez muitos investimentos e ela espera que a partir de 2026 essa produção dobre e vai chegar a 200 mil barris de petróleo dia. Mas para isso ela também está investindo em campos de pré-sal. Então hoje a produção dela é predominantemente no pós-sal, mas ela está mirando o pré-sal. Mas peraí, você sabe qual é a diferença de pré-sal para pós-sal? Bora lá que eu vou explicar. Gente, eu podia falar um monte de coisa aqui, beleza? Mas vamos ao que interessa, tá ok? Pré-sal é mais ao fundo, está lá nos seus 7 mil metros de profundidade. O pós-sal é mais no raso, está na faixa dos 2 mil metros. A qualidade do petróleo, do pré-sal, é muito melhor. É um óleo leve, é um óleo mais limpo. No pós-sal, não, é um óleo mais sulfuroso, mais pesado, ok? O que acontece também? No pré-sal é difícil você ter a tecnologia para conseguir tirar esse óleo lá de baixo. Mas depois que você sabe, é um óleo muito mais tranquilo. São grandes reservas. Você puxa aquele negócio e não termina nunca. No pós-sal, não. Ele é mais difícil. É um poço que já foi muito utilizado, que já foi muito extraído, Já saiu muito petróleo dali. Então, eventualmente, você tem até que furar um poço adjacente para conseguir aumentar a vida útil daquela região. Beleza? Basicamente isso. Então, tem mais uma característica que é muito importante, que é grana, No pré-sal, o custo é muito baixo, beleza? No pós-sal, o custo é mais alto. E é por isso que a Petrobras ela está abrindo mão desses poços, desses campos do pós-sal, porque ela tem muita reserva no pré-sal. Para ela não faz sentido ela tirar óleo no pós-sal a um custo maior. E é por isso que ela desmobiliza esses poços, ok? Mas qual que é a diferença? A diferença ela é relevante? Bora lá, vou explicar. Pessoal, a diferença é relevante demais. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras ela não divulga informações segmentadas, qual que seria o custo de extração do pós-sal e do pré-sal. Ela não divulga, mas ela divulga o que ela chama de lift cost, do geral. E o geral dela é de 3 a 5 dólares. Então ela tem um custo de produção muito barato, beleza? O que existe no mercado, o que existe murmurim, é que o custo de produção dela, o lift cost, do pós-sal, está algo em torno de 10 dólares. E a Prio, vamos lá, varia muito. Se a gente pega as informações que a própria Prio divulgou aí no seu site de RI, nós vamos ver que no primeiro semestre de 2024, o custo de produção da Prio oscilou aí entre 6 e 7 dólares o barril, beleza? Agora, em 2025, esse custo de produção, o lift cost, do mesmo jeito,
está em algo em torno de 13 dólares. Né? Então, além da produção, do custo da extração, do pós-sal ser maior comparativamente ao pré-sal, além disso, a produção no pós-sal ela é muito mais complexa. Né? O poço tem muito mais manutenção e isso faz com que o CMV seja muito variável e seja uma empresa mais nervosa. É por isso que quando você pega o resultado da empresa, uma DRE por trimestre, no caso da Prio, você vai ver grandes variações no CMV. Né? Porque o CMV, uma parte ela é fixa e a outra parte ela é variável. Né? E aí, quando a produtividade de um poço diminui muito, se a produção para por algum problema técnico, o custo vai lá em cima. Então, o que importa é o seguinte, pós-sal, né? No caso da Prio, varia de 6 a 12 dólares o barril, 12, 13. Né? No caso da Petrobras, o pessoal fala que é algo em torno de 10. Né? Custo do pré-sal de 3 a 5 dólares, mas aí no caso nós estamos falando de custo Petrobras. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Prio. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, que é uma metodologia que já está no Brasil há mais de 30 anos. Eu utilizo essa teoria lá pelos idos, desde os idos de 99, 2000, por aí, quando eu fiz uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte, ok? E de lá para cá não parei. E não parei por quê? Porque ela é muito simples e ela me permite separar as boas empresas das empresas ruins de uma forma muito tranquila, muito fácil e, o mais importante, incontroversa, ok? Para início de conversa, o que eu faço? Eu peguei, no caso, o último balancete disponível, que é do primeiro trimestre de 2025, e fiz o gráfico de blocos, ok? Nesse gráfico de blocos, a ideia é entender um pouquinho qual que é a estrutura financeira da Prio. E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem um capital de giro grande, né, estimado em 5,7 bilhão de reais, e uma necessidade de capital de giro de apenas 2,2 bilhão de reais. E aí, pessoal, como sobra dinheiro, e sobra muito, sobra algo em torno de 3,5 bilhão, esse dinheiro fica no saldo de tesouraria, ok? Aqui no primeiro trimestre de 2025. Quando eu observo essa matriz, né, eu vejo com muito bons olhos que as tendências elas não sofrem alteração significativa de 2021 para 2025. Isso é muito importante. O capital de giro é positivo e está positivo desde 2021. A necessidade de capital de giro também é sempre positiva. O saldo de tesouraria também sempre positivo. Isso é muito bom, ok? Não obstante aí da Prio ter uma estrutura financeira sólida, com um grau de risco muito baixo, né? O que é importante nós fazermos? Analisarmos cada uma dessas variáveis, ok? E num primeiro momento eu pego essas variáveis e coloco no gráfico para entender e para conseguir visualizar a tendência. Bora lá! Esse aqui é o gráfico, pessoal. A linha vermelha é a necessidade do capital de giro, a linha amarela é o saldo de tesouraria e a linha azul é o capital de giro próprio, ok? Observando este gráfico, né, quais são os pontos que merecem atenção, beleza? Vamos lá. Gente, eu gosto do gráfico de 2023 para frente, ok? Essa guinada que aconteceu aqui de 20 para 22 para 23, né, formando esse grande triângulo, ele é um pouco indesejado sob o ponto de vista da constância, né? A análise dinâmica ela preza muito a fluidez dos indicadores, né? Então, quando você tem variações abruptas assim, merece uma atenção especial. Nós vamos tentar entender o que aconteceu, né, no capital de giro mais à frente, ok? Mas num primeiro momento, vamos avaliar aqui o copo meio cheio, o lado bom da empresa, né? E o lado bom da empresa é esse período de 23 a 25, na qual o capital de giro ele tem níveis bem superiores à necessidade do capital de giro, ok? E existe uma ociosidade de recursos, ok? Essa diferença entre a linha azul e a linha vermelha, teoricamente, é o dinheiro ocioso, né? E esse dinheiro ocioso ele vira a linha amarela, que é o saldo de tesouraria, que é o dinheiro que a empresa utiliza para pagar as suas obrigações no curto prazo. No primeiro momento, quando eu olho esse gráfico, eu não tenho maiores preocupações, não. Eu vejo uma empresa adequada sob o ponto de vista da liquidez, sob o ponto de vista econômico-financeiro. Mas nós temos que desdobrar cada uma dessas três contas, ok? E vamos começar pelo saldo de tesouraria.
Essa aqui é a conta do saldo de tesouraria, né? Positivo desde 2021 para cá, valores relevantes. 2022 bateu aí 9 bilhões de reais e agora já tem aí 2 anos aí, 24 e 25, que está na faixa dos 3,4 bilhões de reais, né? Tem algum ponto negativo aqui? Não, não tem, né? Quando eu abro o saldo de tesouraria, a primeira coisa que eu faço é olhar, né, o saldo dos empréstimos e financiamentos de curto prazo, né, e compará-lo à disponibilidade geral do saldo de tesouraria, né, para ver se a empresa está sendo financiada com capital oneroso e de curto prazo. No caso da Prio, não, né? Ela tem aqui disponibilidades de 3,4 bilhões de reais, né? Mas somente 688 milhões de reais é de dinheiro de curto prazo. Então tá tranquilo, ela tem uma situação cômoda. Isso significa que esse dinheiro aqui ele veio realmente de sobra do capital de giro próprio. Então é um dinheiro mais barato, é um dinheiro que tem conforto a nível de liquidez. Então tá tudo certo, beleza? Vamos ver a necessidade do capital de giro. Aqui, pessoal, eu mostro a composição da necessidade do capital de giro. A necessidade do capital de giro, né, ela engloba as contas operacionais da empresa, beleza? E é por isso que eu gosto de comparar a evolução da necessidade de capital de giro, aqui no mouse, ok? Com a evolução da receita. No caso da Prio, pessoal, o que nós vamos perceber? Que de 2019 a 2024, né, a receita dela aumentou em 773%, beleza? E a necessidade de capital de giro aumentou somente em 40%. Então isso é sensacional, né? Por quê? Porque é normal, pessoal, que a necessidade de capital de giro ela aumente, né, na medida que o faturamento aumenta. É normal, né? Necessidade de capital de giro ela é composta por contas operacionais, é o contas a receber, é o estoque, são as contas trabalhistas, salários, fornecedores, obrigações tributárias. Então é totalmente normal. Mas no caso da Prio, o que a gente observou é que a necessidade de capital de giro ela aumentou muito pouquinho, tá? Muito pouquinho. Era de se esperar que ela explodisse, né, em virtude desse aumento de faturamento que foi tão relevante. Mas isso não aconteceu, tá? Mas por quê? Principalmente em virtude da boa gestão. E eu vou colocar aqui 3 contas como exemplo, ok? O contas a receber, né? Lá pelos idos de 2019, beleza? O contas a receber da empresa girava em mais ou menos 83 dias. Até coloquei aqui no cantinho, tá? Então, tudo que ela vendia, ela demorava algo em torno de 83 dias para virar dinheiro. Agora, em 2024, 53 dias. Então, ela tirou no prazo de recebimento, né, dos seus faturamentos praticamente 30 dias, né? E isso fez com que o saldo da conta de contas a receber, ele não aumentasse tanto, ele aumentou só de 370 milhões para 930. Se não fosse essa gestão aqui ativa da empresa, essa conta aqui estaria beirando praticamente, eu diria que 1 bilhão e 600 milhões de reais, ok? Estoque foi a mesma coisa, a empresa fez uma boa gestão, o nível de estoque subiu, sim, saiu de 125, está batendo aí os seus 1,2 bi, né? Mas o prazo de giro dos estoques diminuíram de 28 para 20 dias. Então, se você por acaso acha que sair de 125 milhões, bater 1,2, né, é muito, né? Se não tivesse essa gestão, essa conta aqui estava beirando 2 bi, né? Então, a Prio fez o para casa da forma correta, beleza? Por outro lado, na conta de fornecedores, lá no passivo, ela aumentou o prazo de pagamento dos seus fornecedores, saindo de 19 dias, passando para 26, beleza? Então é por isso que essa conta saiu de apenas 87 milhões e bateu 757 milhões de reais. Se ela não tivesse mexido aqui no prazo médio de pagamento aos fornecedores, essa conta aqui fatalmente estaria beirando aqui 1,3, 1,2, 1,3 bilhão de reais. Então, em relação à necessidade de capital de giro da empresa, é bem administrada, a empresa foi diligente no processo de gestão dessas contas e conseguiu, né, aumentar a sua necessidade de capital de giro, né, numa fração, né, praticamente 1/20 do que ela deveria, do que seria aceitável ela aumentar a sua necessidade, beleza? Vamos ver o capital de giro agora. Em relação ao capital de giro, pessoal, mais uma vez eu vejo uma Prio muito diligente, ok? O capital de giro que já foi até negativo pelos anos de 2019, agora é um capital de giro robusto, estimado aí em 5,7 bilhão de reais.
Mas quando eu pego também essa conta, eu gosto de verificar de que forma, né, a empresa conseguiu dinheiro para investir no seu imobilizado, nos seus investimentos, no seu intangível. No caso da Prio, né, os anos preponderantes, os anos mais fortes de investimentos, né, estão coloridos de verde, tá? É essa transição de 22 até 24, beleza? E no caso de 22 a 24, a empresa investiu nada mais, nada menos do que 32 bilhões de reais no seu imobilizado e no seu intangível, né? É muito dinheiro. Aqui no mouse, 32 bilhões de reais. Esse dinheiro ele foi investido aqui no imobilizado e no intangível. E é um dinheiro bom, né, pessoal? Porque esse dinheiro aqui é o dinheiro que gera receita, né? É o investimento nos postos, é a melhoria, é a compra dos postos, esse tipo de coisa, beleza? Agora, o que é importante saber é o quê? De onde que veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio todo de empréstimo de curto prazo? Veio, grande parte veio, pessoal. E eu mostro aqui para vocês que a conta de empréstimos e financiamentos de longo prazo saiu de 8,7 bi e foi para 21 bi, quase 22, né? Aqui tem uma diferença de 13 bilhões de reais. Só que ela investiu 32, né? Então, praticamente um terço foi de empréstimos e financiamentos de curto prazo, mas os outros 2/3, eles vieram do capital social, tá? Do acréscimo do capital social da empresa que aconteceu em 2024, tá? E das reservas de lucros que elas foram subindo aos poucos aí, e agora em 2025 está batendo 11 bi, no ano passado bateu praticamente 14 bilhões de reais. Então, nesse aspecto, pessoal, a Prio também está ok. Ela conseguiu aumentar o volume de negócios, aumentar a sua estrutura, né? Os seus investimentos, o seu imobilizado, mas né, ela não se endividou demais da conta, né? Ela utilizou dinheiro de terceiro? Utilizou praticamente um terço, beleza? Dos 32 bi que ela colocou, que ela imobilizou na sua estrutura, um terço a gente poderia dizer que veio de bancos. O resto, né, os outros 2/3, não, vieram de forma endógena, ok? Através do fortalecimento do seu capital social e através da conta de reservas de lucro. Então isso é muito bom, mostra uma empresa saudável. E em relação ao endividamento, qual a situação da empresa hoje? Então, pessoal, existe um indicador que é pegar a dívida líquida da empresa e dividir pelo EBIT, né? E esse é o indicador que demonstra se uma empresa é endividada ou não. Se ele for muito, muito maior do que 1, ela é endividada. Se for menor do que 1, igual ou menor do que 1, a empresa ok. No caso da Prio, pessoal, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos lá. A dívida líquida da empresa já chegou a ser até negativa em 2021 e 2022, né? Em 2023, aqui no mouse, né, bateu 7,2 bi e em virtude dos investimentos que ela fez vultosos para aumentar a sua capacidade de produção, hoje a empresa tem uma dívida aí de algo em torno de 17,9 bilhões de reais, é uma dívida líquida, né? Ou seja, é a dívida bruta menos o que ela tem em caixa e aplicações financeiras, que no caso é zero, né? Então é uma empresa que tem uma dívida líquida de 17,9 bi. Mas esse número por si só não diz nada. Nós temos que compará-lo com o EBIT, né? Pegar a dívida líquida, dividir por EBIT e aí você vai ter um indicador. E esse indicador, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais distante de 1, pior, né? No caso da Prio, o que nós vamos ver? Que em 2023, esse indicador ele estava beirando aí um número de 1, ou seja, né? Ela tinha uma dívida líquida de 7 bilhões de reais e tinha um EBIT de 7. Então, 7 dividido por 7, 1. Então, esse indicador era sensacional. Mas com os investimentos que foram feitos, com os empréstimos que foram captados, com as debêntures que foram lançadas, né? Esse indicador hoje é 2,7, né? Mas por quê? Porque é uma dívida líquida de 18,4 bi dividido por um EBIT de aproximadamente 7 bi, né? É uma empresa endividada? Eu diria que é uma empresa bacana sob o ponto de vista desse indicador, porque é uma empresa que precisa de fazer muito investimento, né? E ela estava com a dívida baixa no momento certo, né, pessoal? Durante os anos de 20, 21, 22 e 23, o endividamento estava muito pequeno e de repente apareceu oportunidades de investimento e aí ela foi, sentou o dedo, contraiu empréstimos, aumentou capital, lançou debêntures, né? Para não perder a oportunidade. É por isso que eu digo que ter um indicador de dívida líquida e EBIT controlado é muito bom, né? Por quê? Porque
A oportunidade apareceu e aí ela foi no mercado, conseguiu dinheiro, né? E aí ela não deixou essas oportunidades passarem. Isso é muito importante, né? Agora, para 2025, esse indicador deve dar uma pioradinha, né? Algo centesimal aqui, saindo de 2,7, indo para 2,8, depois 2,9. Ela acabou de lançar mais 3 bilhões de debêntures, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que é um indicador adequado, beleza? Bora lá agora ver os indicadores da DRE. Na DRE, pessoal, eu gosto de pegar 4 grandes indicadores, que é o faturamento, o CMV, o EBIT e o lucro líquido, né? E avaliar esses indicadores ao longo dos anos, né? É lógico que eu vou dar uma ênfase maior à história recente, que no caso é 23, 24 e 25. Quando a gente olha esses indicadores, a gente vai ver que é uma empresa que está com faturamento crescente, né? Agora de 23 para 24 ela saiu de 12, está indo para 14 bilhões de reais. Tem o CMV aí na faixa dos 50, mas bastante volátil também ao longo dos anos, né? Olha o CMV como ele alterna de forma relevante, né? 30, 35, 49, 68, né? O EBIT é sempre acima de 50%, mas também tem variações relevantes. O lucro líquido é a mesma coisa, né? Aqui em 2024, numa primeira análise, eles alegam até um lucro líquido aqui de 70%, né? É um número estranho, né? Gente, toda vez que você vir algum número, né, assim, que destoa totalmente, porque tem alguma coisa errada, o número não é bem aquele, tem alguma coisa que mudou a estratégia, você não está conseguindo perceber o que é. E esse número está errado e eu vou mostrar para vocês, tá? Mas está errado, mas está certo. Beleza? Em termos de dinheiro, vamos falar em 2024 aqui. Uma empresa que faturou 14,3 bilhões de reais, teve um EBIT de quase 7 bi, teve um resultado financeiro negativo aí de praticamente 600 milhões de reais, né? Pagou seus impostos e teve um lucro líquido de 10,3 bi, né? 10,3 bi seria, né, 71% de 14 bi, né? Mas só que não é isso, pessoal, tá? Existe um grande diferido no ano de 2024 que é de 4,5 bilhões de reais. Então, se você pega esses 4,5 bi, tira dos 10,3, né, na verdade, o lucro líquido, né, que ela deu em 2024 foi de 40%, beleza? E aí, o que acontece? 2023, ela teve um lucro líquido de 43%, 2024, ela teve um lucro líquido de 40%, 2025 também tem a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Tem um diferido aqui que está alterando esse resultado. Então, pessoal, na hora de analisar lucro líquido, na hora de analisar EBIT, é importante vocês observarem se existem despesas, receitas não recorrentes, né? Venda de ativo, esse tipo de coisa, ganho de capital com venda de imobilizado, esse tipo de coisa. É importante você separar, retirar, né, o lucro que não é da controladora, né, que são de outros sócios, isso também dá uma distorção absurda. E os diferidos, né? Um diferido desse porte aqui na faixa de 4,5 bilhão de reais altera de forma significativa o resultado da empresa. De qualquer forma, pessoal, nós estamos falando que a Prio é uma empresa que entrega aí um EBIT aí na faixa de 55, 60 e um lucro líquido na faixa de 40%, né? Em termos de performance de DRE, ela é bem superior à Petrobras. Mas existem outros riscos, né? Quando nós analisamos uma empresa, você não pode decidir se você vai comprar ou não somente através da análise econômico-financeira. A análise econômico-financeira é um portão, né? É um portão. Se ele tiver ok, você entra. Se o portão tiver feio, esquisito, você nem entra, você vai embora, né? No caso da Prio, nós temos indicadores bons sob o ponto de vista de análise dinâmica de balanço, nós temos indicadores bons sob o ponto de vista do endividamento, temos um endividamentozinho ali que requer atenção, mas tá ok, e sob o ponto de vista da DRE também ok. Beleza, o negócio é bacana, agora nós temos que avaliar o contexto, né? A empresa é bacana, mas e o contexto? Como é que está o petróleo? Como é que estão os concorrentes? Qual é o risco que esse negócio corre, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o fechamento do vídeo. E para começar, eu vou falar da parte econômico-financeira. O que eu vi, né? Eu vi uma empresa que fatura aí os seus 13, 14 bilhões de reais. É um nível de faturamento bom, isso dá mais de 1 bilhão de reais por mês. É uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco muito baixo, tem um capital de giro estimado aí nos seus 5,7 bilhões de reais, né? Tem muito dinheiro em caixa na tesouraria, algo em torno de 3,5 bi, né?
É uma empresa que passou por muitos anos com um endividamento muito baixo, uma dívida líquida que chegou a ser até negativa, né? Mas pelos idos de 23 e 24 ela fez vultosos investimentos. Hoje sim ela tem uma dívida líquida positiva, estimada aí nos seus 18,5 bilhão de reais, ok? E tem um coeficiente de dívida líquida EBIT de 2,7. Ou seja, é uma empresa que tem uma dívida líquida que já é considerável, não é preocupante, mas requer cuidados especiais. Eu não considero essa dívida preocupante porque a empresa passou por muitos anos bem sob esse aspecto, uma dívida líquida muito bem administrada, e ocorreram oportunidades de negócio. Ela foi lá, como ela tinha um endividamento baixo, e pá, comprou, emitiu debêntures, captou dinheiro, né? E aí ela viabilizou um aumento no seu ativo, um aumento na sua capacidade de produção a longo prazo, né? Nós vimos que é uma empresa que hoje fatura aí seus 100 mil barris dia, né? Agora no primeiro trimestre de 2025 ela chegou à marca de 110 e o foco dela para o ano de 2026 é bater 200 mil barris dia, né? Então, ou seja, tem muita coisa aí que está por destravar valor entre agora e o ano que vem. Isso é muito interessante, né? Um ponto negativo da Prio é a volatilidade dos seus resultados, né? Nós vimos que é uma empresa que, em virtude da característica dela de operar principalmente nos campos do pós-sal, né? Que existe uma dificuldade de homogeneidade do material, o poço para, o poço retorna, enfim, é mais complexo, né? O que acontece? O CMV dela varia mais, beleza? Nós vimos que o CMV varia 40%, 50%, 60%, 70%, né? A gente poderia falar que a média está em torno aí de seus 50%, né? No geral, pessoal, se a gente retira aqueles efeitos que não são recorrentes, nós estamos falando que a Prio é uma empresa que ela pode te entregar um EBIT aí na faixa dos 60% e te entregava uma margem de lucro líquido na faixa de 40%. Essa margem de lucro ela deve diminuir, por quê? Em virtude do endividamento da empresa, né? Então, a gente deve imaginar, eu imagino que a Prio nos próximos anos deva conseguir entregar aí um lucro líquido na faixa de 35%. Mas é uma empresa de crescimento muito, muito interessante, né? Algo que eu não gostava muito da Prio era essa concentração que ela tem nos poços do pós-sal, né? Que são poços com a produtividade menor, o custo de produção maior e uma perenidade, um ciclo, uma vida útil menor, né? Mas ela anda namorando com poços aí de campos de pré-sal, né? É a aquisição da Albacora Leste da Petrobras que foi feita, ela existe parte no pós-sal, né? É o Wahoo que foi comprado da British Petroleum, né? Que vai dar lá mais de 40 mil barris de petróleo, está localizado no Espírito Santo. É o Campo de Peregrino, que foi comprado da Equinor agora em 2025, se não me falha a memória. Ele é majoritariamente pós-sal, e isso é bom porque já começa a misturar um pouco da produção de pré-sal, que tem um custo mais alto, né, com o pré-sal, que tem um custo menor. Então você já começa a ver uma longevidade da empresa, e isso é muito interessante, né? Então, pessoal, na medida que a empresa passa também a produzir no pré-sal, né, isso tem uma outra vantagem muito grande, que é conseguir um CMV mais constante, né? Essa variação de CMV da empresa ela é muito ruim, né? E ela é muito influenciada em virtude das características do pós-sal, né? E na medida que o blend entre pós-sal e pré-sal vai acontecendo, você vai ter um CMV mais estável, né? Pelo menos, ao menos essa é minha avaliação. Você tendo um CMV mais estável, você pode ter um EBIT mais estável, um lucro líquido mais estável, você diminui risco, na verdade, né? E aí, né? Eu cogito investir na Prio? Então, eu fiz um vídeo aqui sobre a Petrobras, na qual eu defendo a minha tese, né? Que para mim não vale a pena investir em petróleo. Para mim, né? Coloquei lá os meus motivos, né? No caso da Prio, não muda muita coisa, né? Porque ela está no mesmo mercado da Petrobras, né? O que muda é o seguinte: você tem uma empresa que te dá um lucro maior que a Petrobras, né? A lucratividade dela é maior que a Petrobras, mas ela tem um risco maior, um CMV mais instável, né? Já a Petrobras tem um CMV mais, né, constante, né?
Por outro lado, os investimentos da Petrobras são enormes, né? E o investimento que a PRIO está fazendo para ela é grande, mas não tem nem como comparar, né? E também tem a questão governamental, né? O governo impacta mais na Petrobras do que na PRIO. Acaba impactando nas duas, né? De forma indireta. Mas enfim, né? Impacta também na PRIO um pouquinho. Então, assim, eu acho que a PRIO é uma empresa interessante. Se eu fosse aplicar em petróleo, na minha avaliação, eu preferiria aplicar na PRIO do que na Petrobras, porque a PRIO ainda é uma empresa em amadurecimento, ela está numa curva, numa ascendente, ela pode te dar mais ganho de capital do que a Petrobras, né? E isso eu não estou nem falando na questão do preço do Brent, né? No vídeo da Petrobras, que eu vou deixar o tagzinho no final, nós discutimos bastante aí qual seria o gatilho que poderia facilitar uma entrada na Petrobras, né? No caso, se acontecer aquele gatilho que no vídeo da Petrobras eu falei, né, ficou curioso? Acesse o vídeo da Petro. Isso vai impactar nas duas empresas, né? Então é isso. Acho a PRIO uma empresa bacana, né? Se eu tivesse que optar entre Petrobras e PRIO, eu investiria na PRIO em virtude da curva do potencial de valorização dessa empresa vis-à-vis aí o potencial de valorização da Petrobras. Beleza? E aí, gostou do vídeo? O vídeo de hoje eu tentei fazer mais rápido, vamos ver se vocês gostaram, né? Se por acaso eu coloquei alguma informação aí que você não já sabia, né? Já vale o like, né? Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado. Bons investimentos e, principalmente, fiquem com Deus.